poder, exército, riqueza, influência, tronos, palácios e multidões, obedecendo sem questionar. A Bíblia está cheia de gente assim, e muitas terminaram de modo trágico. Não estamos falando de pessoas comuns, estamos falando de reis, generais, governantes e figuras que decidiram destinos inteiros. Homens e mulheres temidos, reverenciados, quase intocáveis. Mas a Bíblia tem um padrão desconfortável. Quanto maior o poder, maior o risco de arrogância. E quando a arrogância amadurece, o fim costuma chegar pesado. Neste vídeo, vamos passar por alguns dos finais mais trágicos de pessoas mais poderosas da Bíblia e perceber que força sem limite raramente termina bem. 1. Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Alto, imponente, escolhido diante do povo, com aparência de rei antes mesmo de agir como um. Ele começou pequeno aos próprios olhos, mas o poder mudou sua relação com Deus. Saul passou a obedecer parcialmente, justificando escolhas e preservando o que não devia. Em 1 Samuel, sua queda não acontece de uma vez. Ela se constrói em camadas: desobediência, ciúme, impulsividade e uma perseguição obsessiva contra Davi. O homem que comandava exércitos começou a ser consumido por medo. Medo de perder o trono. Medo do sucessor. Medo de um futuro anunciado. O fim veio no Monte Gilboa. Israel foi derrotado pelos filisteus. Seus filhos morreram na batalha. Saul ficou ferido, cercado, sem saída, vendo tudo ruir. Então pediu ao escudeiro que o matasse. O escudeiro recusou. Saul tomou a própria espada e caiu sobre ela. O primeiro rei terminou assim. O mais forte de Israel morreu derrotado, encurralado e sem honra diante dos inimigos. O homem coroado em público terminou sozinho no campo de guerra. 2. Absalão. Absalão não era rei oficialmente, mas tinha algo perigosíssimo: beleza, carisma, sangue real e habilidade de roubar lentamente o coração do povo. Segundo Samuel, descreve seu crescimento político com detalhes. Ele ficava à porta, ouvia causas, fingia empatia e fazia cada israelita sentir-se ignorado por Davi. Era uma revolta elegante. Não começou com espada, começou com imagem. Absalão construiu popularidade antes de construir guerra. E quando avançou, avançou contra o próprio pai. Davi precisou fugir de Jerusalém. O filho bonito, admirado e politicamente brilhante parecia perto de tomar tudo. Mas o mesmo orgulho que o elevou o expôs. Durante a batalha no bosque de Efraim, Absalão montava uma mula quando a cabeça, ou possivelmente os cabelos, ficaram presos nos galhos de um carvalho. Ficou pendurado entre céu e terra, vivo, impotente, suspenso pela própria imagem que ajudou a construir. Então, Joabe tomou 3 dardos e atravessou seu peito. O homem que quase tomou o reino pela sedução pública terminou balançando numa árvore, indefeso. E o pai que ele traiu chorou por ele. 3. Sansão. Sansão tinha uma força que nenhum outro homem daquela história possuía. Rasgava leões, derrubava homens e aterrorizava cidades inteiras sozinho. Seu poder, porém, nunca veio acompanhado da mesma disciplina. Sansão vencia batalhas fora, mas perdia guerras dentro. Desejo, impulso e orgulho o conduziam sempre. Os filisteus entenderam que não poderiam vencê-lo na força, precisavam vencê-lo no coração. Então veio Dalila, a insistência, a manipulação e o segredo revelado. Cortaram seus cabelos, vazaram seus olhos e o prenderam em Gaza. O homem mais temido de Israel virou espetáculo de humilhação diante dos inimigos. Agora, antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais gente. No templo de Dagon, Sansão foi trazido para divertir a multidão. Cego, enfraquecido, exposto,
mas ali fez sua última oração, pedindo força uma vez mais. Então, empurrou as colunas centrais do templo. A estrutura cedeu. O teto desabou. Sansão morreu soterrado, junto com milhares de filisteus ao seu redor. O homem mais forte da Bíblia não terminou invencível. Terminou cego, prisioneiro e destruindo a si mesmo para destruir os outros numa última explosão. 4. Acabe. Acabe foi rei de Israel no auge do poder político do Reino do Norte. Tinha palácio, exército, alianças e influência regional. Mas seu nome ficou ligado à idolatria, à covardia moral e à facilidade de ser conduzido por Jezabel. Acabe governava, mas nem sempre comandava. O episódio da vinha de Nabote revelou isso completamente. Acabe desejou a propriedade. Jezabel arquitetou o crime, Nabote morreu e o rei tomou posse. Foi então que Elias anunciou o juízo. O mesmo sangue derramado seria cobrado, e os cães lamberiam o sangue de Acabe no lugar marcado. Anos depois, Acabe foi para a batalha em Ramote-Gileade disfarçado, tentando escapar da palavra profética. Parecia estratégia. Na prática, era medo vestido de cálculo. Um arqueiro atirou ao acaso. A flecha entrou entre as juntas da armadura. Acabe sangrou no carro até a tarde e morreu ali mesmo. Depois lavaram o carro no tanque de Samaria. E os cães lamberam seu sangue, exatamente como o profeta havia dito. O rei caiu assim. 5. Jezabel. Poucas figuras bíblicas concentraram tanto poder político, religioso e simbólico quanto Jezabel. Rainha, manipuladora, perseguidora dos profetas e senhora de influência brutal. Ela não apenas apoiava a idolatria, ela a institucionalizava, alimentava falsos profetas, ameaçava Elias e usava o aparato do reino para esmagar a oposição. Mesmo após a morte de Acabe, Jezabel continuou sendo um centro de poder. Seu nome carregava medo. Sua presença ainda dominava ambientes e consciências. Mas em 2 Reis, Jeú chega para tomar o poder, e a sentença antiga finalmente alcança a rainha. Jezabel então faz algo revelador. Ela se pinta, arruma os olhos e olha da janela. Até no último instante, mantém postura de realeza, como se a aparência ainda pudesse deter juízo. Jeú pergunta quem está com ele. Alguns eunucos respondem. E bastou uma ordem: lancem-na abaixo. Eles a jogaram da janela do palácio. Seu sangue respingou na parede e nos cavalos. Jeú a atropelou. Depois, quando voltaram para enterrá-la, quase nada restava além do crânio. A mulher que manipulou reis terminou sem sepultura digna. Devorada, reduzida, irreconhecível. Um fim tão violento quanto a influência que exerceu em vida. 6. Herodes Agripa. No Novo Testamento, poucos governantes concentravam tanto prestígio político local quanto ele. Tinha favor romano, autoridade regional e capacidade real de perseguição. Foi ele quem mandou matar Tiago à espada e prendeu Pedro. Percebeu que isso agradava a certos grupos e transformou repressão em cálculo político. Em Cesareia, durante uma aparição pública, Herodes vestiu roupas reais e falou ao povo. A multidão começou a gritar que aquela era a voz divina, e Herodes aceitou. Não corrigiu, não recuou, não devolveu a glória. Atos 12 registra então que naquele mesmo momento veio o juízo. Ferido por um anjo do Senhor, foi consumido por vermes e morreu. O homem aplaudido como Deus caiu como carne apodrecendo diante do céu. E esse talvez seja o ponto que une todos eles. Nenhum caiu por falta de poder. Caíram porque imaginaram que poder bastava. Se esse conteúdo te mostrou a Bíblia por um ângulo mais forte e real, compartilha, deixa o like e se inscreve no canal.